Olá pessoal, tudo bem? Voltando para fazer mais um vídeo aqui da série Adapt Responde, hoje para tratar sobre lucro presumido e lucro real. Nos últimos vídeos nós tratamos de Simples Nacional e ali bem rapidinho, só para relembrar, o Simples Nacional, todos os impostos federais, municipais e estaduais estão ali em uma guia única que é o DAS. Ali no Simples Nacional, conforme o faturamento vai subindo, as alíquotas são progressivas, né? O imposto do DAS é progressivo, então ele vai subindo também conforme o faturamento vai subindo. Tem um limite para estar no Simples que é de 4.800.000 reais por ano, né? E o imposto é direto pelo faturamento. Agora, quando a gente vai tratar de lucro presumido e lucro real, a gente vai ver que no lucro presumido e lucro real, cada imposto tem sua guia e sua apuração e seu vencimento separado, tá? A gente vai tratar aqui sobre essas diferenças. Eu vou tratar, lógico, em linhas gerais, porque tem muita excepcionalidade, né? Então, eu vou tratar tudo que eu estiver tratando aqui, a gente vai tratar em linhas gerais. Bom, antes de a gente começar, eu quero fazer uma separação aqui, uma explicação que as pessoas confundem bastante sobre impostos cumulativos e não cumulativos, tá? Depois eu começo a falar mais objetivamente sobre o lucro presumido e lucro real, porque isso vai impactar, tá? O imposto cumulativo é aquele imposto que se acumula na cadeia. Se acumula para quem? Se acumula para o governo, tá? É uma maneira bem meio bruta aqui de eu explicar, mas eu acho que é a maneira mais fácil que eu tenho de fazer essa explicação do que é o cumulativo e não cumulativo. O cumulativo, a gente tem ali o imposto, vamos imaginar uma cadeia bem rápida aqui de indústria, distribuidor e varejista, né? Então, a indústria vai lá e faz um produto, vamos imaginar que tem um imposto ali que é 10%, tá? E esse imposto é cumulativo. Então, essa indústria produz ali um produto a R$ 30, tem que pagar 10% de imposto, vai sair 10% da nota dele, R$ 30 vai sair R$ 3 ali de imposto, desse imposto aí cumulativo, vai vender para o distribuidor. Beleza, foi R$ 3. Aí esse distribuidor comprou 30 e vai vender por 50. Ele vai, na nota dele vai os 10%, que o imposto é 10%, tá? E aí ele não pode se aproveitar desse crédito que teve antes, porque esse imposto é cumulativo e é por isso que ele é cumulativo, tá? Então é R$ 50, 10%, R$ 5. Aí esse distribuidor vai vender para um varejista. O varejista vai vender esse produto que ele comprou do distribuidor a 50, a 100. É 10% desse imposto, então ele vai pagar R$ 10. Então nessa cadeia aqui, o primeiro lá pagou 3, o segundo pagou 5, o outro pagou 10, foram R$ 18 aí. E se acumulou esse imposto, né? Por isso é cumulativo, não tem crédito e débito. Quem chega, entra e paga de novo, sem poder se aproveitar de nada, isso é o cumulativo, tá? Os impostos não cumulativos são aqueles que não se acumulam. Então, assim, a indústria produziu o produto, seria R$ 30 esse produto, o preço dela que ela vai vender, também 10% para ficar fácil de entender, beleza, R$ 3. Aí, para o próximo da cadeia, que seria o distribuidor, ele vai vender isso a 50, e aí na nota dele vai sair esses 10%, então 50 é R$ 5, só que na hora de ele pagar o imposto, quanto é o imposto? R$ 5. Quanto ele teve de crédito, ele pode absorver esse crédito da compra dele. Então, aquele imposto de R$ 3 ali da indústria, ele pode se creditar dele, e aí o imposto de 5 que ele teria que pagar é 5 menos 3, ele paga 2. Então, beleza? Então, isso que é a não cumulatividade, tá? Não se acumula. Aí vai vender do distribuidor para o varejista. O varejista vai vender isso a R$ 100, igual foi no exemplo anterior. Na nota dele vai sair 10%, R$ 10. Só que a nota que ele comprou tinha ali aqueles R$ 5 do distribuidor. Então, em vez de ele pagar 10, ele vai fazer 10 menos 5, que ele tem direito a esse 10 menos 5, que ele vai ter direito a esse crédito e vai pagar só 5. Então, nessa cadeia, você percebeu ali que não é cumulativo. Se pode se aproveitar crédito e débito, então o governo recebe um pouco menos nessa cadeia por esse motivo, tá? Isso é importante que na hora que a gente estiver tratando aqui do lucro presumido e lucro real, as pessoas têm muita dúvida do que é cumulativo e não cumulativo. Agora sim, tratando de forma geral do lucro presumido, para a gente simplificar bem, o lucro presumido é um sistema que ali ele ainda conta com algum tipo de simplificação. Geralmente os impostos assim, no lucro presumido eles são indiretos sobre faturamento, tá? Então PIS e COFINS são impostos federais. Eles são diretos sobre faturamento ali. As alíquotas, geralmente o PIS no lucro presumido de forma geral é cumulativo, tá? Então a alíquota 0,65 de PIS, 3% de COFINS, direto sobre faturamento, acabou. Tá? Existe ali excluir o ICMS da base de cálculo, mas eu não vou tratar aqui assim para vocês tentarem entender de uma forma mais resumida, tá? Então, é isso, tá? Imposto sobre faturamento. Aí a gente chega nos impostos que geralmente tratam de lucro, né? Sobre, por exemplo, imposto de renda e contribuição social.
O lucro presumido, ele se presume um lucro. Então, assim, para as empresas de serviços, por exemplo, se presume que o lucro é 32%, tá? Então, a alíquota do IR, por exemplo, é 15%. 15 sobre 32 vai dar 4,80 ali, tá? A alíquota da contribuição social é 9, tá? É 9 sobre 32 vai dar ali 2,88. Então, para simplificar, geralmente vocês vão encontrar muitas essas tabelas assim quando vão pesquisar esse assunto. Vai falar que nos serviços, o total de impostos ali dá 11,33%. Os impostos federais dá 11,33%, que é 0,65 mais 3 mais 4,80, que é esses 15 sobre 32, mais 2,88 de contribuição, dá 11,33, né? Todos esses impostos, eles não têm nenhum tipo de crédito que se toma ali. Então, não importa quanto de despesa. Igual o Simples, tá? Não importa quanto de despesa, quanto se paga, não importa. Ali é direto sobre faturamento, tá? O máximo que tem é a presunção do lucro, mas não se aproveita nada por gastar algo nessa cadeia aí, tá? E ainda vai ter aí, no caso, eu dei um exemplo de serviços, tá? Então, assim, se a gente for chegar nessa alíquota bruta aí, até é importante para o empresário quanto eu vou pagar de imposto. Os impostos federais, que são a maioria dos impostos nos sistemas, para as empresas prestadoras de serviço, vai chegar em 11,33%. Para as empresas de comércio, vai chegar em 5,93%, tá? Que é um pouquinho mais baixo, porque o lucro presumido de comércio, ao invés de ser 32%, por exemplo, é 8%. Tá? E aí tem os outros impostos que não são os federais, né? Ou ainda que seja federal, por exemplo, indústria tem IPI, tá? Mas o que acontece? Aí a gente tem que diferenciar, né? Quando a empresa é uma empresa de serviços, além daquele 11,33 de impostos federais, ela paga o ISS. O ISS é definido por município. Então, cada município vai ter sua alíquota, tá? Geralmente, por lei federal, é de 2% a 5%, tá? Então, assim, se é um município que é 2, o cara vai pagar ali, a empresa vai pagar 11,33% de impostos federais, mais 2 vai dar 13,33% o total dela de impostos. Se for um município que nem São Paulo, que muitos serviços são tributados a 5%, 11,33 mais 5 vai dar 16,33%. É isso, tá? A tributação aqui no lucro presumido. Que o máximo que tem de diferença é adicional do imposto de renda. Quando no lucro presumido a empresa fatura mais que 187.500 no trimestre, se for fazer o cálculo ali, vai dar um adicional de imposto de renda. Mas esse adicional do imposto de renda, que geralmente lá no lucro real vai ser 10% bruto, ponto final, como tem uma presunção, então é uma alíquota que vai sobre uma presunção, a gente chega ali máximo dos 2% a mais. Então eu posso dar de linhas gerais para vocês que no lucro presumido, os impostos para uma empresa de serviço vai dar entre 13% e 19%, é o máximo, ponto final. Isso já com adicional e tudo, tá? Se não tiver adicional, um pouco menos, tá? E no comércio ali vai ser entre 6 e... aí tem o ICMS, né? Mas entre 6% e 20%. Mas vamos lá. Tem 20 e poucos por cento. Mas assim, o que acontece com o ICMS? O ICMS é aquilo que eu estava falando. Ele mesmo no lucro presumido, ele é não cumulativo. Então, uma empresa no lucro presumido, um comércio, né? Ela vai poder se aproveitar do crédito que ela recebeu antes. Tá? Então, uma empresa no lucro presumido no comércio, ela compra o produto, ela tem crédito de ICMS. Quando ela vai vender esse produto, ela vai ter que pagar ICMS, ela se aproveita daquele crédito de ICMS que veio na nota de compra. Então, mesmo sendo presumido, já tem ali um imposto não cumulativo. O IPI também é um imposto não cumulativo, tá? Então, tem essa diferença aí, tá? Mas, de modo geral, o lucro presumido vale a pena quando, gente? Para uma empresa de serviços, se ela tem lucro líquido, e o que é o lucro líquido? O lucro líquido é o lucro final mesmo, tá? Não é chegar um comércio que fala assim, eu tenho um lucro de 50%, então, não, eu tenho uma margem de lucro, né? Eu compro um produto e vendo com 50%, então meu lucro é 50%. Não, porque você pega, compra o produto, vende com 50%, mas desse 50% que você ainda tem que pagar aluguel, funcionários, etc. Então, estamos falando aqui de lucro líquido. Então, de forma geral, quando vale o lucro presumido? Quando numa comparação com o Simples, a alíquota do Simples ela vem subindo e já está mais alta do que dá no presumido, tá? Porque o Simples é legal, ele é menos burocrático, etc. Porém, ele vai subindo, ele é progressivo. Então, às vezes, fica mais alto do que o próprio lucro presumido. Então, vale a pena ir para o lucro presumido dessa empresa, tá? E, de forma geral, quando não pode ser simples, ou quando o faturamento já está mais alto, e para comparar aqui já com o lucro real, quando o lucro líquido da empresa é acima de 32% no caso de serviços e acima de 8% no caso de comércio, tá? Porque acima disso, como o lucro ali é presumido, ele fica parado ali. Então, se eu tenho um lucro maior, que o meu lucro é alto, vale a pena mais o lucro presumido do que o lucro real, tá? De forma geral, quando o lucro é alto, né?
e a empresa não pode estar no Simples, por exemplo, vai valer a pena o lucro presumido, tá? É isso. Ele é um sistema, então, que ele tem já as guias, cada um no seu tipo de apuração, já tem ali, se for comércio, um imposto não cumulativo, que é mais difícil de apurar, porém, de forma geral, ele é só mais burocrático, ele tem mais guias, mas a maioria dos impostos são calculados direto sobre faturamento. A alíquota sobre faturamento e acabou. E ele não é progressivo, tá? Ele fica fixo ali. Então, se o Simples vai subindo, que ele passa o lucro presumido, vale a pena o lucro presumido, tá? Bom, para tratar sobre o lucro real, aí, bom, o próprio nome diz lucro real. Então, tem que ser feita, assim, todos os sistemas da contabilidade deveria ser feita de forma totalmente correta, né? Mas algumas empresas não conseguem aquele nível ali de documentação totalmente formal, né? Acaba comprando alguma coisa sem nota, a gente sabe que acontece, não é ideal, mas acontece. Nem sempre consegue ter um financeiro bem feitinho ali, o fluxo de caixa batidinho, um financeiro fazendo esse financeiro da empresa todo dia, controlando todo centavo e documentando todo centavo que sai, entra e sai da empresa, e mandando isso para a contabilidade para que a contabilidade faça a escrituração contábil de forma correta. Mas lucro real exige isso, tá, gente? Então, assim, é imprescindível para uma empresa de lucro real que ela tenha toda a operação dela documentada. Ela tem que ter nota de tudo que entra, nota de tudo que sai, tem que ter um financeiro controlando tudo isso e tem que ter uma contabilidade também que consiga fazer toda essa escrituração contábil aí para controlar se vale a pena o lucro real ou não, tá? E aí a gente vai falar dos impostos. Lembra quando a gente falou aqui do PIS e COFINS no lucro presumido, que era ali 65,3 direto sobre faturamento? No lucro real, ele já conta ali com uma não cumulatividade, tá? De forma geral, a maioria das atividades vai ter o PIS e COFINS não cumulativo no lucro real, tá? Com exceção de empresas de tecnologia da informação que podem ali, que dependendo da atividade, vai mesmo no lucro real para o cumulativo, 65,3 direto sobre faturamento, mas o restante, a maioria das empresas vai ser não cumulativo PIS e COFINS. Então, você tem crédito das coisas que você compra, né? Ou que você gasta para prestar aquele serviço, e aí você fatura, as alíquotas são mais altas, a alíquota de PIS e COFINS no lucro real é 1,65 para PIS e 7,60 de COFINS. Mas você tem crédito das coisas que você tem direto ali de despesa para prestar esse serviço ou para vender esse produto, tá? Então, não chega a ser o lucro, tá? Porque no caso do PIS e COFINS, são só as coisas diretas. Então, assim, por exemplo, salário de administração, folha de pagamento, não conta para PIS e COFINS, só conta direto. Então, assim, um comércio vai contar as coisas daqueles produtos ali que ele compra para vender, que é o crédito dele, para ele poder apurar o PIS e COFINS dele. Porém, e aí contribuição já não, é tudo, tá? E aí contribuição, a maioria das coisas de despesas vão entrar para ali, inclusive a folha de pagamentos, tá? E aí a gente chega para o imposto de renda e a contribuição social. Imposto de renda, lembra que a gente falou que a alíquota é 15, só que lá no lucro presumido é 15 sobre 32 ou 15 sobre 8. Aqui é 15 direto sobre o lucro líquido, tá? Se apura lá o DRE, né, que é a demonstração de resultado do exercício, faturamento, menos custo, menos despesas, mais receitas não operacionais e tal, não sei o que, no final você vai chegar no seu lucro líquido. E no lucro líquido é onde vai as alíquotas de IR e contribuição social, tá? O IR é 15% a alíquota dele, e dependendo do valor, se passar ali de 60 mil no trimestre, o lucro vai ter um adicional de 10%. Então é de 15% a 25% o IR no lucro real, sobre o lucro líquido. A contribuição social, 9% sobre o lucro líquido, tá? E claro, assim, não é qualquer despesa, tá, pessoal? Existem adições e exclusões. Por exemplo, brindes. Eu dou brindes aqui na minha empresa, para meus clientes, para meus funcionários e tal. Isso aí é abaixo do meu lucro para eu pagar menos imposto? Não, né? Isso é algumas coisas a legislação não vai deixar, senão todo mundo ia ficar comprando um monte de brinde, ia fazer coisas para nunca pagar imposto, pagar outras coisas. Então, algumas coisas vão entrar, não adianta gastar, porque vai entrar adições e você vai acabar pagando imposto do mesmo jeito, tá? E aí o ISS, o ICMS, eles são do mesmo jeito ali para o lucro presumido e lucro real, tá? Eles são, o ISS é uma alíquota que depende de 2 a 5 na prefeitura sobre faturamento, do mesmo jeito do lucro presumido. O ICMS é não cumulativo, se aproveita o crédito, debita e tal, do mesmo jeito, tá? IPI também é não cumulativo, também se aproveita e é a mesma forma de apuração do presumido e lucro real. É mais os impostos federais que tem essa diferença aí. Tá, beleza. Mas então, Lucas, muita informação, tal, então fazer aquele overview, né, aquele resumão geral aqui. Lucro presumido são alíquotas menores sobre faturamento, geralmente direto, tá? Dá para se simplificar ali até o imposto de renda e contribuição social,
que vai chegar numa alíquota ali sobre faturamento. É mais burocrático, tem várias guias, é mais burocrático que o simples, né? O lucro presumido, tem várias guias, porém é simples de entender o cálculo dos impostos porque é meio que direto do faturamento. Tá? Não tem muito grande, não importa quanto você tem de despesa, não tem crédito, é tudo direto. Só que o total de alíquotas ainda é baixo, se você pensa para comparar com o lucro real. Então lembra que eu falei ali que vai ficar entre uma empresa de serviço, por exemplo, vai ficar entre 13% e 19%, isso se faturar bastante, tá? O lucro presumido, ele tem um faturamento limite, eu acho que eu não tinha tratado antes, que ele é 78 milhões de reais por ano. Já o lucro real não tem limite. Então, quando vale a pena o lucro presumido? Quando nos serviços o lucro líquido é acima de 32% e no comércio acima de 8%. E as alíquotas são baixas, então a alíquota sobre faturamento, mas sobre faturamento bruto, né? Sobre faturamento, lá não importa as despesas que tem, só que as alíquotas são mais baixas. No lucro real, a gente vai chegar ali um total de alíquota bem alto, porque você viu ali, só de imposto de renda é 25%, mais 9% de contribuição, mais 1,65% de PIS, mais 7,60% de COFINS, mais, dependendo do ICMS, mais ISS, vai chegar ali de 35 a 50 até por cento de imposto, só que é sobre o líquido ou sobre algumas operações mais líquidas, no caso de PIS e COFINS, que tem ali uns abatimentos por ter imposto não cumulativo. Então, assim, de forma geral, o lucro presumido são alíquotas mais baixas sobre faturamento direto, lá sobre bruto, e o lucro real é alíquotas mais altas sobre o lucro, tá? Então, vale mais a pena o lucro presumido para quem tem lucratividade alta, mais a pena o lucro real para quem tem lucratividade mais baixa e uma operação mais enxuta, tá? E claro, né, você vai ter empresas muito grandes que mesmo que valesse a pena, por exemplo, estar no lucro presumido, ela vai estar no lucro real por obrigatoriedade, porque fatura mais que 78 milhões por ano e aí não tem o que fazer. Tem algumas operações que são obrigatórias também de ser lucro real, tá? Mas em panorama geral, eu acho que eu dei aqui para vocês todas essas coisas, tá? Simples, guia única, imposto progressivo, limite 4.800.000. Lucro presumido, várias guias já, cada imposto com uma guia, mas a maioria, os impostos são sobre faturamento, tirando ICMS e IPI, e alíquotas mais baixas, limite de 78 milhões por ano. Lucro real, alíquotas mais altas, se aproveita crédito das operações que você compra, das despesas que você tem, mas os impostos são sobre o lucro, ou pelo menos sobre, né, a operação mais líquida ali, depois de já ter gasto, você tem crédito das coisas, mas são alíquotas mais altas sobre lucro, né? Lucratividade mais alta vale a pena o lucro presumido, lucratividade mais baixa, geralmente, se vale a pena o lucro real, tá? Bom, eu acho que esse é um panorama geral, óbvio que tem muitas dúvidas nesses assuntos, tem muitas excepcionalidades, vai ser difícil tratar, mesmo aqui no vídeo que a gente fez 2 partes, vai dar quase 20 minutos, mas é difícil tratar sobre tudo, porém a gente está aqui à disposição para tirar as dúvidas e para fazer estudos para vocês, tá bom? Beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.